O aquecimento global, com certeza, é um dos assuntos mais importantes do nosso tempo. Mas o que ele significa na prática? Nessa análise, a gente vai mergulhar nos dados, olhar os fatos, para entender de verdade as causas dos efeitos e, o mais importante, o que vem pela frente. Vamos lá? Para a gente ter o cenário completo, a nossa jornada foi dividida em 5 partes. A gente começa entendendo o que é o aquecimento, depois passa para os sinais que já estão aí, visíveis, e como eles geram o efeito em cascata, e no fim, a gente explora os caminhos possíveis daqui para frente. Muito bem, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é exatamente o aquecimento global? Entender essa base é o primeiro passo e o mais crucial para a gente conseguir compreender todo o resto. Pensa no efeito estufa como um cobertor da Terra. É algo natural, sabe? E super importante. Sem ele, o planeta seria gelado demais. O problema é que as nossas atividades jogaram cobertores demais por cima do planeta. E o resultado? A Terra está superaquecendo. Simples assim. E o que está deixando esse cobertor mais grosso, então? Bom, as fontes são várias, como a gente pode ver. A queima de combustíveis fósseis, claro, o desmatamento, a indústria, até a forma como a gente produz comida e constrói cidades. Quase tudo no nosso modo de vida moderno acaba liberando mais desses gases na atmosfera. E aqui está o resultado em números. A temperatura média do planeta já subiu 1,1 graus Celsius. Pode até parecer pouco, né? Mas para um sistema tão complexo e delicado como o clima da Terra, isso é como uma febre. Uma febre que desregula tudo, desde os padrões de chuva até a força das tempestades. Ok, agora que a gente já viu a causa, vamos para os efeitos. Como essa febre do planeta se manifesta no nosso dia a dia? Esses são, digamos, os sintomas visíveis. Toda essa energia extra na atmosfera funciona como um combustível para o clima. E o resultado é esse aqui. Ondas de calor muito mais fortes, secas que não acabam mais, incêndios gigantescos e tempestades cada vez mais violentas. O ponto é, eventos extremos sempre existiram, mas a frequência e a intensidade que a gente vê hoje, isso é alarmante. Agora vamos focar num exemplo muito claro de como o aquecimento começa uma reação em cadeia. É um verdadeiro efeito dominó no sistema climático do nosso planeta. O gelo nos polos funciona como o ar-condicionado da Terra. Então, o que acontece quando esse ar-condicionado começa a derreter num ritmo assustador? Esse é um dos indicadores mais claros e mais preocupantes de que as coisas estão mudando, e rápido. E olha só que impressionante. Esse aquecimento não é igual em todo lugar. O Ártico, lá no topo do mundo, está esquentando de 3 a 4 vezes mais rápido que o resto do planeta. É um sinal de alerta piscando em vermelho, porque o que acontece lá não fica só lá, se espalha pelo mundo todo. Bom, a pergunta que fica é: para onde vai toda essa água do gelo que derreteu? E essa pergunta nos leva direto ao próximo ponto que é crucial nessa análise toda. Esse slide aqui mostra de um jeito ótimo que o problema tem duas frentes. Não é só a água extra do gelo que derreteu, entende? A própria água do oceano, quando esquenta, ela se expande, ocupa mais espaço. É um golpe duplo, que leva a um aumento inevitável do nível do mar. E o resultado disso a gente já consegue medir. O nível do mar já subiu, em média, 20 centímetros. De novo, pode não parecer muito, mas para milhões e milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras e para ecossistemas inteiros, isso já é uma realidade com consequências bem sérias. Agora vamos abrir um pouco o foco para entender como todos esses fatores se somam, intensificando uma série de outros desastres e consequências em escala global. A questão aqui é que o aquecimento global não causa um tipo de problema só. Ele funciona como um multiplicador de crises. Inundações, pessoas perdendo suas casas, falta de água, espécies inteiras ameaçadas. É um problema sistêmico, sabe? Uma coisa leva a outra num efeito cascata. Depois de analisar o problema e ver todas essas consequências, a pergunta mais importante é: e agora? Existe uma luz no fim do túnel? Existe um caminho a seguir? Vamos dar uma olhada? A boa notícia é que sim, existe um mapa para a solução. Como este plano de ação mostra, as saídas existem. Mudar para energias renováveis como solar e eólica é o passo número 1. Proteger nossas florestas, que são os pulmões do planeta, também é fundamental. Mas isso passa também por mudanças na forma como a gente consome e principalmente por uma cooperação global como nunca se viu antes. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A tecnologia e o conhecimento para enfrentar essa crise a gente já tem. A grande questão que fica no ar é: será que a gente tem a capacidade de colaborar em escala global para colocar essas soluções em prática?
E isso nos faz pensar sobre qual é, de fato, a natureza do desafio que temos pela frente.